Espírito de amor e de misericórdia, sê meu refúgio, meu doce consolo, minha aprazível esperança, para que nas mais difíceis circunstâncias da minha vida eu nunca deixe de confiar em ti. Beato Miguel Sopoco. Santo e abençoado dia. Sou Pedro Marques, da PMC Católica, e te convido para se inscrever no nosso canal, para adquirir nosso livro de oração, Oração Prática de Amor a Jesus Cristo. Uma ferramenta riquíssima que vai te ajudar a crescer na fé e na vida espiritual. Amado irmão, amada irmã, hoje, 15 de fevereiro de 2026, meditemos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículos do 17 ao 37. Hoje, sexto domingo do tempo comum, dia do Senhor. Meditemos esta palavra, que é fonte de vida para cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Divino Espírito Santo, venha sobre nós com teus 7 dons. Abri o nosso coração e a nossa mente para que esta palavra entre em nós e faça morada. Nos ajude a entender a verdadeira interpretação desta palavra que foi feita pela Santa Igreja Católica e para nós é palavra de vida e de salvação. Amém. Não vim abolir, mas dar pleno cumprimento, disse o Senhor. Jesus, no entanto, é o cumprimento da lei. No Evangelho, estamos no coração do Sermão da Montanha. E é aqui onde Jesus declara: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Aqui nosso Senhor revela algo central. Ele não destrói a lei antiga, mas leva-a à sua plenitude. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, nos números 1965 e 1968, fala que Jesus é o cumprimento perfeito da lei, porque ele mesmo é a lei viva, a palavra encarnada. A lei antiga era a preparação, Cristo é a realização. A Sagrada Tradição sempre ensinou que o Antigo Testamento encontra sua plenitude no Novo, como dizia Santo Agostinho. O Novo está oculto no Antigo, e o Antigo é revelado no Novo.
Nós precisamos entender isso, para que a gente não caia no erro de pegar só frases soltas e ir construindo argumentações. Geralmente, argumentações que quer defender o nosso ponto de vista. Não. A gente precisa levar em conta a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. E este ponto, ele é fundamental para que a gente não procure dar a sua própria interpretação, mas confiar na interpretação feita pela própria Igreja do Senhor. Jesus apresenta aqui 6 antíteses. Não matar, não se encolerizar, não cometer adultério, não desejar. Lei do talião, amar e perdoar. Não jurar falso, ser verdadeiro. Observem só, meus irmãos, como isso é duro. A gente já veio e julgava que, né, os escribas, os religiosos antigos eram muito duros. E Jesus veio trazer só a misericórdia. Jesus não julga ninguém, todos vão ser salvos, o inferno não existe, porque Deus é amor e vai salvar todo mundo. Observe só esses pontos, essas antíteses. No Antigo Testamento dizia, na lei de Moisés, não matar. O que Jesus diz? Não se encolerizar. Ou seja, enraivecer-se. Depois, não cometer adultério. Jesus diz, não desejar. Olha só a profundidade do cumprimento da lei que Jesus está trazendo. A lei de Italião que dizia olho por olho e dente por dente, Jesus diz, é preciso amar e perdoar também o inimigo. Depois, não jurar falso. Jesus coloca como um critério, é preciso ser verdadeiro. Aqui está o ponto central, meu irmão, minha irmã. Cristo não se contenta com a justiça externa. Ele quer uma transformação do coração. O magistério ensina que o pecado nasce no interior do homem. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1853. Por isso, Jesus vai à raiz. A ira é a semente do homicídio. O desejo impuro é a semente do adultério. A moral cristã não é apenas evitar crimes, mas purificar o coração. É por isso que eu muitas vezes ensino, né, para as pessoas que convivem comigo, especialmente meus filhos, que durante o dia, ou em qualquer momento da nossa vida, a gente vai construindo e repetindo ejaculatórias. Jesus, eu confio em vós. Mãe Santíssima, sede meu suplemento perante Deus. Jesus, eu vos amo. Jesus, afasta de mim essa dificuldade. Divino Espírito Santo, seja a minha luz, meu consolo, porque essas ejaculatórias vai nos dando força para aquelas pequenas dificuldades, seja de pensamento, seja de sentimento, que a gente vai tendo durante o nosso dia. Isso vai construindo dentro de nós uma solidez na vivência do Santo Evangelho, no afastamento das pequenas situações que podem levar a cair em pecado. Porque ao invés de você alimentar um pensamento, alimentar um desejo, você vai construindo dentro de si virtudes. Então, é muito mais difícil uma pessoa que ela está o tempo todo buscando viver uma santidade, uma seriedade no Evangelho, quando ela vai alimentando essas frases que levam a um pensamento santo, a um pensamento sadio, vai nos afastando de muitas situações que, por um sinal, pode alimentar, levar a um pecado. Jesus afirma: se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus,
não entrarei no reino dos céus. Gente, que exigência. Parece duro demais, mas é o necessário. Qual era então o problema dos fariseus? Era ter uma religião formalista, exterior, centrada apenas na lei. E nós não podemos cair nisso. Nós precisamos ir mais a fundo na nossa vida. A igreja, através do magistério, sempre combateu o moralismo vazio. A vida cristã é vida no espírito, como ensina São Paulo. A letra mata, mas o espírito vivifica. E aqui a gente precisa entender bem. É necessário que a gente entenda a lei, que a gente conheça as escrituras, que a gente conheça os escritos dos santos, os exemplos. Por isso também recomendamos e colocamos sempre nos nossos meios sociais, nas nossas redes sociais, o santo do dia. Incentivamos que cada um conheça a história do santo de cada dia, porque vai nos ajudar. E na história de muitos santos, a gente vê o rigor daquele santo de viver aquela palavra, a palavra de Cristo, viver as escrituras. Por isso, a gente precisa entender bem isso. Cristo exige uma justiça nova, uma justiça do amor, uma justiça da misericórdia, justiça da verdade interior. Quem se transforma no interior, quem se decide por Cristo, é capaz sim de cumprir a lei, mas uma lei que salva, uma lei que restaura e não uma lei que escraviza. E que apenas se mostrar que está sendo cumpridor de algo, mas alguém que está fazendo por ser livre e por amar verdadeiramente. A radicalidade do Evangelho. Jesus usa, nesse Evangelho, expressões fortes. Uma é esta: se o teu olho te levar a pecar, arranca-o. Aqui não vamos encarar como literal, mas mostra a radicalidade da conversão. Lembremos aqui da conversão de São Paulo, que ele de perseguidor passa a ser perseguido. Ele cai do cavalo e ele se dá conta que está cego. Então, na vida de Paulo acontece esta conversão, esta metanoia. Então, é radical. O magistério ensina que devemos evitar as ocasiões de pecado. Você vê isso no Catecismo da Igreja Católica, no número 1868. Cristo não negocia com o pecado. Ele quer santidade. Ele quer corações inteiros. Ele não nos quer por metade, só pedaço. Então, aqui eu vou seguir a igreja, aqui eu vou seguir Cristo, porque aqui me interessa, aqui é fácil de seguir. Não. O santo, aquele que busca a santidade, ele se entrega por inteiro, ele se decide. No mundo de relativismo, que é este mundo que a gente vive hoje, e de mentiras, Jesus ensina: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. A tradição da igreja sempre valorizou a virtude da veracidade. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 2468 e 2470, ensina que a verdade é fundamental na vida moral. Aliás, que a verdade é o fundamento da vida moral. O cristão deve ser reconhecido pela coerência. Quem vive em Cristo não precisa de juramentos complicados. Sua vida fala por si. Aqui eu recordo o exemplo dos pais de Santa Teresinha, Santa Zélia e São Luís Martão, que viveram profundamente o Evangelho no seu matrimônio. E esse é um dos motivos que eles são um dos baluartes da família Marques, da minha família, da família minha, da Márcia, dos meus filhos. Porque nós reconhecemos neste casal um profundo evangelho vivido e ensinado pelos gestos e pelo testemunho.
Este evangelho nos mostra claramente os três pilares que fundamentam a nossa vida e a doutrina: a Sagrada Escritura, a palavra revelada por Cristo, a sagrada tradição, a interpretação viva transmitida pelos apóstolos e o sagrado magistério, a autenticidade da igreja que guarda e interpreta autenticamente esta palavra. Como ensina o Concílio Vaticano II, da Constituição Dei Verbo, Escritura, tradição e magistério estão tão unidos que um não subsiste sem os outros. Cristo confiou à Igreja a missão de interpretar a lei à luz do Espírito Santo. Então, toda a tradição e todo o magistério e toda a Escritura vem do Espírito Santo. É iluminado pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, como aplicar este Evangelho na nossa vida? Como fazer um exame de consciência profundo e basear nossa vida nesta palavra? Primeiro, nós precisamos nos questionar: tenho vivido apenas uma religião externa, de aparência? Sou uma coisa na convivência fraterna com meus irmãos, na convivência familiar, na convivência em comunidade? E o meu interior revela outra coisa quando eu estou sozinho, quando estou nas minhas relações mais íntimas com as pessoas? Minha fé transforma meu coração? Eu guardo ressentimentos? Luto contra os desejos desordenados? Minha palavra é confiável? As pessoas podem confiar no que eu digo? Isso é importante que a gente faça todos os dias no nosso exame de consciência, porque muitas vezes temos a tendência de se livrar e facilmente dizer, às vezes, pequenas mentiras para as pessoas. Mas Jesus, ele quer o nosso interior transformado e que a gente lance para as pessoas aquilo que tem verdadeiramente dentro de nós. E se nós não somos verdadeiramente convertidos, verdadeiramente sinceros, a gente é capaz de enganar as pessoas, de mentir para as pessoas e de levar as pessoas ao erro, ao pecado. Sejamos diferentes. Se até aqui nós fomos isso, Jesus nos convida a sermos diferentes daqui para frente. Para, como Paulo, agora seguir o próprio Filho. Quando Jesus olha para Paulo e diz: Paulo, por que me persegue? E Paulo fica atordoado. Como assim? Eu persegui os cristãos, os teus seguidores. E é justamente isso. Quem segue Cristo, Jesus se reconhece nele. Podemos concluir esta meditação de hoje trazendo este aprofundamento. O Evangelho de Mateus, que acabamos de ouvir, é um chamado à santidade profunda. Ele diz que não basta nós cumprirmos regras, é preciso amar. E só quem ama verdadeiramente é capaz de ajudar o irmão, é capaz de revelar o Cristo, é capaz de viver o seu próprio batismo e de aproveitar esse tempo que a igreja vive, que é o tempo sacramental, o tempo de viver os sacramentos. Então, se você ainda não pode, por algum motivo, comungar sacramentalmente, peça ao Espírito Santo iluminação e se determine, tenha força de vontade, tenha perseverança. Senhor, eu preciso, eu quero. Falta é a catequese, falta é a coragem, falta solicitar a nulidade matrimonial. O que que falta? Falta realizar o meu matrimônio com a pessoa que eu estou unido. O que que falta? Então se decida, vá atrás. Vamos viver esse tempo juntos, esse tempo de graça, esse tempo de, de favorecer esta vida cristã dentro de nós. Frutificai-vos. Jesus é o cumprimento da lei, porque ele é o amor perfeito.
Então, se queremos esse amor perfeito, precisamos ser corajosos, audaciosos, e ir à luta e à guerra. Peçamos a graça de viver não apenas a letra, mas o espírito. Não apenas a norma, mas a caridade. Porque tudo passa, mas a caridade permanece. Não apenas a aparência, mas a verdade interior. Uma pessoa que é verdadeiramente transformada, convertida, quando ela se aproxima de nós, como é grande, como a gente sente essa presença de Jesus nesta pessoa. Esta semana eu tive a graça, a alegria de ficar uma tarde no Instituto Hesed, fazendo um trabalho. Gente, como é bom, porque a presença das irmãs, o diálogo, a atenção, a intercessão, a gente sente tudo isso e é maravilhoso, a gente sai renovado, transformado, independentemente do tipo de trabalho que a gente faz. Se é um trabalho mais duro, com mais esforço, ou se é um trabalho mais leve, aquele ambiente, ele faz de nós pessoas renovadas e a gente sai restaurado. Então, que nós também sejamos esse sinal de Deus, esta presença viva e santa no meio das pessoas, onde quer que nós estejamos. Que a Santíssima Virgem Maria nos ensine a dizer um sim verdadeiro e fiel, assim como ela disse. E que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Que é a palavra que fundamentou toda a vivência desta semana que findou, e daqui para frente, a palavra nova é: seja meus imitadores, disse Jesus, vivendo o seu sim para Deus. E sempre que preciso dizer não, para que a palavra de Deus seja realmente vivida e entendida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.